Olá, bem-vindo a mais um Devocional Torre Forte. Que bom que você está aqui para darmos sequência ao estudo do livro de Provérbios. Hoje nós vamos partir do versículo 8 e vamos continuar esse estudo para entender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar a respeito dos nossos caminhos, das nossas escolhas, a respeito daquilo que Ele tem nos instruído para a nossa própria vida, para que possamos ter uma vida em comunhão com Deus e uma vida próspera, uma vida digna e uma vida de paz. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia em que podemos mais uma vez estar diante da Bíblia Sagrada para ler a palavra do Senhor. Dai-nos, ó Deus, entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem a nos comunicar. Abençoa, Pai, cada uma das pessoas que acompanham. Dê a elas, ó Deus, um dia de paz, um dia tranquilo. Dê a elas, ó Deus, um dia produtivo e, acima de tudo, um dia na presença do Senhor. Abençoa a vida de cada um com paz, com saúde, com prosperidade. E abençoa, Pai, para que tudo aquilo que lermos aqui possa ser compreendido e aplicado na vida de cada um de nós. Nós oramos e agradecemos a Deus pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? No versículo 8 do capítulo 11 de Provérbios diz assim: o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Ninguém está livre da angústia. A angústia é uma característica humana. Então todos nós estamos sujeitos a dificuldades, a momentos de angústia, mas permanecer na angústia é que é o problema. E o Senhor pode nos livrar da angústia. Por isso nós devemos ter um relacionamento com Deus, estar sempre em oração, ler sempre a palavra que está na Bíblia, porque é assim que o Senhor nos dá entendimento para nos livrar da angústia. E sim, Deus nos livra da angústia. E mais do que isso, Ele nos liberta e o ímpio fica no lugar em que há angústia, porque o ímpio faz por merecer a angústia. As escolhas dele, baseadas em honestidade, em desonestidade, em injustiça, em maldade, essas escolhas sim geram angústia porque não são boas, não tem como ter sentimentos bons vivendo atitudes e escolhas más, e a angústia acaba por prevalecer na vida do ímpio. Mas o justo vive a angústia, sente a angústia, mas logo Deus o livra, porque Ele tem esse poder de nos livrar da angústia. Versículo 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O hipócrita é aquela pessoa que prega uma coisa, mas age de outra forma, defende uma ideia, mas pratica outras atitudes. O hipócrita não tem coerência, ele fala uma coisa e faz outra. E aqui diz que o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, ou seja, difama, é aquela pessoa difamadora, que julga, que aponta, que denigre a imagem dos outros. Com a própria boca o hipócrita faz isso, mas os justos são libertados pelo conhecimento, ou seja, pode sim qualquer pessoa apontar críticas, apontar defeitos e até mesmo difamar, mas os justos, pelo comportamento, pelo conhecimento que têm, com a sua própria integridade, é capaz de desfazer toda maledicência contra ele. O justo se garante pelo seu comportamento, pela sua conduta. Assim é a vida do justo. Ele pode até sofrer críticas, pode ser difamado, pode ser atacado por um hipócrita. Não importa. Justamente pela atitude justa, honesta, coerente, decente, ele é livrado pelo conhecimento da palavra de Deus. O justo é livrado de todos esses ataques. Versículo 10. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. No bem dos justos exulta a cidade, ou seja, aqueles que são justos, que agem com verdade, com honestidade, eles são capazes de fazer bem não só para eles mesmos, mas o bem que eles fazem atinge a todos, leva o bem, espalha o bem para todas as pessoas, porque o produto da atitude deles beneficia até uma cidade inteira. Por isso que diz que no bem dos justos exulta a cidade. Os justos fazendo o bem espalham o bem para mais pessoas e mais pessoas colhem desse fruto da bondade. Mas perecendo os ímpios há júbilo, porque as pessoas não têm prazer naquilo que os ímpios fazem. Os ímpios fazem maldade, agem com desonestidade, prejudicam as pessoas, fazem maldade, agem com violência, e isso obviamente não agrada as pessoas de bem. Por isso que aqui diz que há júbilo, há alegria quando um ímpio não prospera.
Sim, nós ficamos alegres porque é menos maldade para nos atingir, para atingir outras pessoas. Então, verdadeiramente há júbilo quando o ímpio perece, há alegria quando o ímpio não prospera. Versículo 11. Pela bênção dos sinceros exulta a cidade, mas pela boca dos ímpios ela é derrubada. Mais uma vez, a bênção dos sinceros, a bênção das pessoas que agem com verdade, com justiça, faz a cidade ser exaltada, ou seja, a justiça, a bondade, a sinceridade das pessoas de bem não fica restrita a elas mesmas, mas alcança toda uma cidade, alcança uma gama muito maior de pessoas que estão ao redor dela. Por isso diz que pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios ela é derrubada. A boca de um ímpio tem um poder devastador. Ele pode difamar, ele pode denegrir, ele pode fazer julgamentos errados e ele pode prejudicar não só a ele mesmo, ele vai prejudicar pessoas inteiras e ele é capaz de derrubar uma cidade por causa de uma palavra, de uma atitude impensada. O poder do mal é devastador. Se ele ficasse restrito só a quem pratica o mal, não seria tão grave, mas o problema é que esse mal, essa injustiça atinge várias pessoas como uma cadeia, como uma corrente avassaladora. Por isso diz aqui que a boca dos ímpios é capaz de derrubar uma cidade. E nós devemos ser prudentes para não sermos essa pessoa que não cuida das palavras, que não cuida daquilo que diz, porque aquilo que sai da nossa boca tem poder sobre a vida das outras pessoas. Nós devemos ser prudentes para que aquilo que nós falamos não venha a ser a causa de destruição de pessoas de bem, de pessoas justas, honestas, de pessoas com quem convivemos ou mesmo de pessoas com quem não convivemos. A nossa boca não pode ser um instrumento do mal. A nossa boca tem que ser instrumento de bênção. Por isso que nós devemos buscar essa sabedoria, esse entendimento. Versículo 12. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Tem um ditado que diz assim, nós não devemos perder a oportunidade de ficar calados. Sim, porque muitas vezes o silêncio é a melhor atitude. Se nós vamos abrir a boca, como eu acabei de dizer, para prejudicar alguém, ou se vamos abrir a boca impensadamente, sem saber o que dizer, sem saber se o que vamos falar vai atingir, afetar a vida de alguém, é melhor que nos calemos, principalmente se estivermos no momento de ira ou sob pressão, não devemos falar impensadamente. E o que despreza o próximo é falta de sabedoria. Agir com desprezo, agir com diferença entre as pessoas, isso é falta de sabedoria. Deus nos instrui a amar o nosso irmão, isso é um mandamento bíblico, lá do livro de Moisés. É um dos 10 mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Você não precisa morrer de amores, você não precisa ficar abraçando, beijando quem você não gosta ou quem você nem conhece, não é isso. Mas é tratar com respeito e dignidade todas as pessoas igualmente, assim como você gostaria de ser tratado. Não é porque as pessoas te maltratam ou te desprezam, ou você diz que é maltratado e desprezado porque você vê assim, que você vai tratar outras pessoas da mesma forma. Não, a palavra de Deus é tratar todos de forma igual, equânime, com justiça, com retidão, com respeito. Isso é amar o próximo como a ti mesmo, é você tratar o próximo como gostaria de ser tratado. Versículo 13. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Tem pessoas que ficam especulando, o famoso jogar verde para colher maduro, tentando descobrir algum segredo. E aí, descobrindo esse segredo, passam adiante, distorcem o que entenderam, o que perceberam e acabam gerando tumulto, gerando desavença, expondo coisas que são para não serem expostas, coisas particulares, coisas que dizem respeito a terceiros. Mas Deus abomina isso. E aqui diz, o fiel de espírito encobre o negócio. A pessoa que tem entendimento, que tem fidelidade, que tem um espírito fiel, ela pode até não ter compromisso com certa pessoa, pode não ter nenhum laço, mas ela, tendo o espírito fiel, ela vai respeitar e vai encobrir aquilo que ela vê. Ela não vai espalhar a respeito do negócio alheio, ela não vai fofocar, ela não vai levar algum julgamento que ela teve de longe, de fora, para outras pessoas. E isso não agrada a Deus. Ser fiel de espírito é respeitar o próximo, é não procurar saber sobre a vida alheia, é não especular. O espírito fiel, ele encobre o negócio, ele não busca saber daquilo que não é da conta dele. Basicamente é isso.
E versículo 14, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Nós devemos buscar pela direção de Deus, porque essa sim é uma direção que vem com sabedoria. É isso que estamos fazendo aqui. O livro de Provérbios é um conjunto de condutas para a vida humana, para a vida em sociedade, para a vida conjugal, para a vida no trabalho, para a vida de relacionamentos interpessoais, para a vida dos negócios. Enfim, o livro de Provérbios é um conjunto de condutas e posturas que Deus nos entrega para nos orientar, para nos instruir. E nós devemos buscar essa direção, buscar uma direção com sabedoria. E quando não há, aqui diz no versículo 14, não havendo sábia direção, o povo cai. É isso que acontece com pessoas que não têm um governo sábio. Nós vemos todos os dias, basta ligar a televisão, acessar as redes sociais aí, que nós vemos uma série de desgovernos, não é assim a palavra que se usa? Nós vemos uma série de atitudes impensadas, que não são direcionadas por sabedoria, que levam o povo a perecer, que levam o povo a sofrer, que dificultam a vida das pessoas. E o povo cai com a falta de direção sábia. Mas na multidão de conselheiros há segurança. E não é qualquer conselheiro, são conselheiros instruídos, orientados pela palavra de Deus. Antigamente, nos tempos bíblicos, os povos, os líderes, buscavam sempre a sabedoria de Deus. Inclusive, os líderes eleitos ao longo da história bíblica eram todos líderes levantados pelo próprio Deus, porque era necessário que tivesse, além de espírito de liderança, que os líderes tivessem sabedoria. E não era qualquer sabedoria, era a sabedoria de Deus. E o próprio rei Salomão é um exemplo desses, foi o homem mais sábio na história bíblica. Então, na multidão de conselheiros há segurança, porque os conselheiros são pessoas sábias que buscam a sabedoria, a instrução de Deus. E nessa condição, com essa sabedoria que vem de Deus, sim, há segurança. Versículo 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A fiança é uma questão muito perigosa aos olhos de Deus, porque na situação de fiador, a pessoa cede o seu nome para garantir um terceiro. E quando não se sabe quem é esse terceiro, a quem se empresta o nome como garantia, o risco de a pessoa ser enganada e ter a sua reputação destruída é muito grande. Deus quer que cada um se preocupe com a sua própria reputação. Por isso, Deus não gosta dessa condição de fiador, de alguém se dar por garantia de outro. Cada um deve garantir a si mesmo e não aos outros. Por isso diz, o que aborrece a fiança estará seguro. Versículo 16. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. A mulher deve sempre prezar pela sua honra, guardar a sua honra. Não é agradável aos olhos de Deus a mulher que se perde nas suas posturas, nas suas condutas, nas suas escolhas. A mulher sem sabedoria não agrada a Deus. A mulher é um instrumento, uma joia muito preciosa para o Senhor. Por isso, há várias instruções na Bíblia a respeito do comportamento da mulher. E a mulher aprazível deve guardar a sua honra, assim como os violentos guardam a riqueza. Já viu como os homens que têm alguma riqueza cercam a riqueza assim, de todas as formas, com violência, com todas as formas de segurança, com todas as formas de proteção que excedem muitas vezes o aceitável? Então, a mulher deve, assim como eles, zelar com unhas e dentes, com todas as suas forças, pela sua honra. A mulher deve preservar a sua honra, para que o Senhor se agrade dela. Isso é muito importante. Versículo 17. O benigno faz o bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. É claro, isso é muito óbvio. Aquele que faz o bem para si mesmo. Primeiramente, antes de fazer o bem para o outro, até quando uma pessoa faz um bem aos outros, ela está fazendo um bem primeiro a si mesma. Mas o que perturba, o que é cruel, perturba a sua própria carne. Também a crueldade atinge a primeira pessoa que a pratica, para depois atingir outra pessoa. Até mesmo se essa crueldade for por palavras. A Bíblia fala que que a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Se o coração está cheio de maldade, a boca vai falar de maldade. Se a pessoa é cruel consigo mesma, ela vai ser cruel com os outros. Então,
tanto a bondade quanto a crueldade atinge primeiro a pessoa que a pratica. Se pratica o bem, a pessoa vai estar praticando o bem consigo mesma. Se ela pratica maldade, crueldade, ela vai praticar de crueldade consigo mesma primeiro também. É o que diz a palavra de Deus. Nós vamos parar aqui no versículo 17, para que não fique muito extenso o vídeo, e nós vamos dar sequência no próximo episódio. Então nós vamos orar agora. Eu convido você a fazer mais uma leitura desses versículos que nós acabamos de estudar aqui, porque cada vez que nós vamos lendo, nós vamos assimilando esse conhecimento. Então vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais este momento na Tua presença, por este momento em que podemos ler, buscar entendimento da Tua palavra e orar a Ti. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco neste dia e em todos os momentos, para que tenhamos discernimento, atenção e prudência nas nossas escolhas, nas nossas condutas, no nosso dia a dia. Abençoa cada uma das pessoas que está nos acompanhando, Senhor, que a Tua palavra seja firmada no coração de cada uma delas e que possamos viver, ó Deus, a palavra do Senhor, a vida do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por estar aqui. Eu espero por você no próximo episódio. Até lá!